Estamos aqui para gravar mais uma lição da nossa EBD. Nesse período a gente está estudando tópicos sobre a pessoa de Jesus Cristo a partir de João, do Evangelho de João, capítulo 1. O nosso tema de hoje é Ele quem batiza com o Espírito Santo. Ele quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos começar a lição de hoje orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, por este momento. Graças te damos por estarmos juntos, conectados, estudando a Tua Palavra. Graças te damos porque o Senhor nos deu a Tua Palavra para que pudéssemos conhecer mais a Ti, conhecer o Senhor Jesus Cristo e tudo o que Ele fez por nós. Pedimos a Deus que o Senhor nos direcione no estudo desta manhã, que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos sair daqui, deste momento, desta aula, sabendo como devemos viver a nossa vida prática no nosso dia a dia, a partir do ensinamento que encontramos na Tua Palavra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, aqueles que tiveram ou estão tendo acesso à revista que nós produzimos e já puderam ler esse estudo, é muito provável que tenham visto e que tenham lido um testemunho que eu coloquei, que eu deixei. E na revista eu não deixei claro qual foi a situação, mas eu vou contar para vocês. Então, eu conto que certa vez, quando eu tinha por volta de 8 anos, eu acredito que exatamente 8 anos, aconteceu uma situação em que eu fiquei muito angustiada. Então, era período de Cosme e Damião e eu fui para a escola e, como é muito comum, distribuíram doces de Cosme e Damião para as crianças. Na minha família, meus pais sempre tiveram cuidado de comprar doces nesse período, então eles deixavam vários doces em casa, era um período que doce era liberado, e para que a gente não tivesse a necessidade de aceitar esses doces. E muito, obviamente, nós éramos orientados sobre o porquê de não aceitarmos os doces de Cosme e Damião. Mas naquele dia, naquele ano, alguém falou alguma coisa e insistiu para que eu aceitasse o doce e eu aceitei. E muito interessante que eu fiz igual Eva. Eu peguei, comi e dei para minha irmã mais nova que também comeu. E nós fomos embora. Na época nós morávamos na mesma calçada da escola, então a gente ia sozinha para a escola. Eram 3 casas entre a minha casa e a escola. Só que no meio do caminho eu comecei a ficar angustiada porque eu tinha cometido um pecado horroroso, e comecei a temer, achando que eu poderia perder a salvação. E quando eu cheguei em casa, meu pai estava em casa, ele estava estudando, e eu já cheguei aos prantos, chorando, e ele querendo entender o que tinha acontecido. Eu contei que tinha comido o doce de Cosme e Damião, e eu lembro que ele me acalmou, me pegou, me sentou, em cima da mesa e começou a me explicar que uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós não perdemos a salvação. E eu já havia entregue a minha vida a Jesus com 4 anos de idade. E isso sempre foi muito claro para mim. E então, naquele momento, ele me acalmou, explicou e nós oramos juntos. O fato é que a partir daquele dia, daquele momento, isso ficou tão marcado em mim que eu nunca mais tive dúvidas da minha salvação. Nunca mais tive dúvidas de que eu poderia perder a oportunidade de viver a vida eterna no céu com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas o que essa história tem a ver com a lição de hoje? Qual a relação entre salvação e batismo com o Espírito Santo? Então, nós precisamos, nós não precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. No meio evangélico, isso cria uma confusão, muitas pessoas têm dúvidas. Então, é sobre isso que nós vamos ver a lição de hoje. Caminhamos juntos. João Batista, no texto que nós temos por base desta lição e de todo esse estudo que estamos fazendo, ele proclamava o arrependimento no deserto para que aquelas pessoas daquela época pudessem
olhar para si mesmos, para dentro de si e ver, né, o quanto deveriam buscar esse arrependimento. E nós vamos ler então o trecho, né, de João 1, versículos 24 a 27, 32 e 34. Então eu peço que você que esteja assistindo essa aula, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em João capítulo 1, que nós vamos ler esse trecho. Nesse trecho, alguns dos mestres da lei, né, tinham ido interrogar João Batista sobre quem ele era. E o texto nos diz: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, que Espírito Santo, como é isso, esse batismo? Vamos por partes. Primeiro precisamos entender, né, a promessa do Espírito. A Bíblia, né, no Antigo Testamento, vai apresentar o Espírito Santo como uma promessa que seria enviada a todos nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, tanto quanto Jesus. Então, Deus se revela a nós como Pai, Filho e Espírito. No Antigo Testamento, encontramos algumas, vamos dizer, etapas, né, dessa revelação. Em Gênesis, na criação, ele estava presente, já que o Espírito Santo, tanto quanto Jesus, é Deus. No capítulo 1 de Gênesis 1, versículo 2, diz o seguinte: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá. Mais para frente, nós vemos também a presença e a atuação do Espírito Santo na vida de José. No capítulo 41, versículo 38, diz o seguinte: por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Olha que interessante, né? No Antigo Testamento nós não vemos essa presença de uma forma completa do Espírito Santo atuando na terra e na vida dos homens. Mas o faraó, né, um pagão, consegue reconhecer na vida de José o Espírito Divino. Então nós percebemos que no Antigo Testamento ele também se fez presente através da vida de servos de Deus. Na vida de profetas, concedendo a eles poder para anunciar a mensagem de Deus, e também nas profecias quanto à vinda do Messias. Na revista tem alguns textos, né, listados, que depois vocês podem conferir esses momentos que eu estou trazendo aqui. E ele traz uma culminância dizendo, né, apresentando o Antigo Testamento, apresentando a profecia do próprio derramamento do Espírito Santo. Porque a gente encontra no Antigo Testamento essa atuação pontual do Espírito Santo. Mas em Isaías 32, versículo 15, diz o seguinte: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Isso quer dizer o quê? Que em dado momento, esse Espírito que atuava pontualmente na vida de algumas pessoas, ele seria derramado para todas as pessoas, seria dado, seria entregue a todas as pessoas. A gente vê também outros exemplos, né, como Davi e Isaías também, né, quando Davi é ungido por Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, diz o seguinte: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi.
Então esse é mais um exemplo que nós vemos, né, da atuação do Espírito de Deus especificamente na vida de um servo dele no Antigo Testamento. Já Isaías, o próprio Isaías, ele diz, né, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então a gente vai, e tem muitos outros textos que nós podemos encontrar no Antigo Testamento sobre esse derramamento. O que é o derramamento do Espírito Santo? É o batismo do Espírito Santo. Mas isso se aplica a nós? Como? Então vamos seguindo, né, para o Novo Testamento, e assim essa compreensão pode ficar um pouco mais clara. No Novo Testamento, a atuação do Espírito Santo é um pouco mais ampla. Então nós vemos inicialmente uma atuação relacionada a Jesus e ao seu ministério. Então começa essa atuação do Espírito na concepção de Jesus. Lucas 1 ele vai apresentar esse momento em que fica claro, que Maria conceberia a partir do Espírito. No versículo 35 do capítulo 1 de Lucas diz: e o anjo respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Porque, obviamente, quando o anjo diz a Maria que ela teria um filho, ela fica em dúvida: mas como assim? Eu não sou casada, então como eu vou conceber? E é o próprio Espírito que promove a geração, a concepção de Jesus Cristo, sendo Ele o próprio Deus e Jesus Cristo. Também vemos uma atuação muito evidente do Espírito Santo no batismo de Jesus. Nós vamos ver esse texto mais para frente, Nós também vimos no início, quando João Batista declara que viu descendo como uma pomba, e repousando sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus. Então, o batismo de Jesus fica muito claro essa atuação do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, é quando a gente encontra na Bíblia o texto que relata quando o Espírito Santo ele desce como uma promessa, que Jesus ele apresenta. Ele, antes de morrer, ele vai dizer que o Espírito Santo seria dado a todos nós. E no Pentecostes, em Atos 2, é quando o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que haviam se convertido no Evangelho de Jesus Cristo. Entretanto, a partir daí, nós vemos alguns textos no Novo Testamento em que mostra esse derramamento pontual, que nós não vamos entrar aqui nesse momento, nesse estudo. Mas em Efésios 1:13 diz o seguinte: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, a partir do momento em que cada um de nós crê, ouve a palavra da verdade, ouve a pregação do evangelho, quando nós cremos, quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, reconhecendo Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos um selo, somos selados com o Espírito Santo. E é esse selo que vai nos conferir, a promessa da vida eterna com Cristo. Outros textos nós encontramos no Novo Testamento trazendo sobre a presença do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Lucas 11:13 diz o seguinte, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Quem disse isso? Foi Jesus, nos prometendo que Ele nos daria o Espírito Santo. Ele nos daria, em João também Jesus vai dizer, João 16:16, e eu pedirei ao Pai,
e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ou seja, no momento em que os discípulos começam a ficar em dúvida, né, ou em crise, porque Jesus os deixaria, ele diz: vocês terão um conselheiro. E esse conselheiro que está conosco, que nos selou, é o Espírito Santo e que passa a viver nas nossas vidas. Como podemos receber o Espírito Santo? Ainda há muitas dúvidas sobre isso, né? E nós precisamos ser muito firmes quanto a o que a Bíblia nos ensina, quanto à forma que nós recebemos o Espírito Santo, como nós somos batizados com o Espírito Santo, quem nos batiza com o Espírito Santo. Não podemos ter dúvidas quanto a isso, né? Eu não posso crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente e ficar como aquela criança lá de 8 anos na dúvida: será que eu perco a salvação? Será que eu não perco a salvação? Isso não cabe ao crente maduro. E o propósito do ensino da palavra, o propósito da escola bíblica é que nós possamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente através do estudo da palavra. Então vamos ao próximo ponto, o batismo com o Espírito Santo. No momento lá em que João Batista estava na pregação dele no deserto, ele atraía olhares e também dúvidas sobre quem ele era, né? E ele afirmou sobre si mesmo que ele era aquele que estava preparando o caminho do Senhor. E é nesse momento, nesse período em que ele está pregando e que ele batizava aqueles que o seguiam, aqueles que se arrependiam dos seus pecados e tornavam-se seus discípulos, ele os batizava como uma forma das pessoas darem uma profissão de fé, né? Que estavam se arrependendo dos pecados e que criam na mensagem que ele estava trazendo, de que haveria alguém que iria chegar, que seria a luz, e ele estava apontando para o Messias, ele estava apontando para Jesus Cristo. E João Batista, ele recebe a mensagem de que aquele quem ele batizasse e o Espírito Santo repousasse sobre a sua cabeça, ele deveria reconhecer como o Messias, como aquele enviado de Deus para ser o Salvador. E essa era a validação, né, da mensagem de João Batista. A diferença entre o batismo de João é que João batiza com água. Então, quando João batiza Jesus Cristo com água, e Jesus ali, no meio de tantas outras pessoas que estavam sendo batizadas também, ele recebe o Espírito Santo, ao mesmo tempo em que essa descida do Espírito Santo confere autoridade a Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, também traz para João Batista uma validação daquilo tudo que ele vinha anunciando, daquilo tudo que ele vinha pregando. Então, eu quero ler novamente esse trecho com vocês, de João 1, 32 e 33. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, e aquele que me enviou para batizar com água, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, fica muito claro que o batismo de João Batista era um batismo com água, simplesmente uma forma de demonstração de fé. Já o batismo que Jesus traria, favoreceria a cada um que cresce, seria um batismo com o Espírito Santo. Essa é a grande diferença. O Espírito Santo passa a ser concedido a todo o que crê. Depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, o Espírito Santo ele é concedido a todo aquele que crê. Então, basta que creiamos em Jesus como nosso Salvador, como Filho de Deus,
e nosso Salvador, para que nós recebamos o Espírito Santo. Então, não há lógica, né, buscar esse batismo. Não há o porquê de se procurar uma forma de receber o Espírito Santo, já que nós o recebemos no momento em que cremos. Então, no momento em que entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, somos batizados. Ou seja, João batizava com água. Jesus nos batiza no momento da conversão com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito. Que corpo? Né? De Cristo, batizado em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, escravos, livres, ou seja, todo aquele que crê. O texto continua. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então esse Espírito ele é dado a todo o que crê. Não importa a nacionalidade, não importa, né? Somos todos selados com esse Espírito quando cremos. O batismo, né, como eu já disse, acontece quando cremos. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Não tem mais por que ter dúvidas. Está aqui, né? Está na Bíblia. O apóstolo Paulo nos deixa claro. Então, quando nós ouvimos e cremos, fomos selados, né? Esse termo do selo, né? Ser selado era muito comum naquela época, porque era a forma de conferir validade a um documento, né? Então, se usava um selo para demonstrar de quem estava vindo aquela correspondência ou aquele documento. Então, era usado essa nomenclatura. Então, para conferir autoridade àquele documento, por exemplo. Então, quando ele diz que nós fomos selados, nós fomos carimbados. Então, a partir do momento em que nos convertemos, a partir do momento em que aceitamos a Cristo, nós temos essa marca, esse selo do Espírito Santo em nós. E isso não tem como apagar, não tem como perder, sumir, gastar, né? Fica como se fosse um selo na alma, né? Fica registrado. E esse registro recebemos através do Espírito, através de Jesus, do sacrifício de Jesus. Nada que nós possamos fazer vai nos conferir esse selo, né? Eu posso procurar ser uma boa pessoa, ser honesta, frequentar a igreja, né? Nada disso vai me conferir o selo do Espírito Santo. A única forma é crer, né, em Jesus Cristo como Salvador. E aí, o selo do Espírito, ele nos capacita a viver a vida cristã, né, através da expressão do Espírito Santo. Então, é muito interessante a gente entender essa parte também. Por quê? Nós recebemos o selo do Espírito Santo como uma garantia, uma validação de que eu aceitei a Cristo como Salvador e a partir daquele momento eu tenho, vamos dizer, um passaporte para a vida eterna. Ok, mas o que eu vou fazer com isso enquanto estiver aqui? Não tem nenhuma função, nenhuma validação, serve para quê? O Espírito Santo, ele nos capacita a viver de forma que expresse essa nova vida, que expresse a transformação que só Jesus Cristo pode fazer nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, a partir de forma que nós possamos expressar o fruto do Espírito na nossa vida. Então, o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo vivendo em nós, ele vai nos capacitar a viver de forma que expresse as características do fruto do Espírito. Estamos estudando isso nos cultos, né, de domingo em nossa igreja. E também para, né, desenvolvermos e aplicarmos os dons espirituais que são presentes, são dádivas dadas a cada crente pelo Espírito. Então, quando somos selados com o Espírito Santo, nós temos, né, o fruto do Espírito
para vivermos uma vida de forma que expresse a nova vida em Cristo, e os dons do Espírito para que possamos propagar o reino de Deus aqui na terra. Cada um recebe um dom, cada um para exercer numa determinada função, numa determinada área, mas que seja de forma que sirva de forma a proclamar o Evangelho e assim propagar o reino de Jesus e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo, a segurança que adquirimos ao receber o selo do Espírito nos possibilita viver uma vida de ousadia, alegria e paz, agregado à esperança da vida eterna com nosso Pai. Ou seja, quando eu tenho essa garantia do Espírito na minha vida, eu tenho uma vida de paz, de tranquilidade. Primeiro, porque eu sei que eu não estou sozinha, porque a promessa de Jesus foi que Ele enviaria para nós um conselheiro. Então eu sei que no meu dia a dia, nas minhas tribulações, nas minhas limitações, nas minhas dificuldades, eu tenho alguém aqui comigo, né, que está presente na minha vida, me ajudando a passar por todos esses as situações, né, da nossa vida terrena, da nossa vida mundana. Então Deus nos dá essa capacidade, não por nós mesmos, mas porque temos o Espírito Santo que nos ajuda, nos consola, nos ajuda a passar por todas as situações. Por outro lado também, essa esperança que o Espírito Santo nos confere, né, faz com que eu tenha paz, porque eu sei onde a minha vida vai terminar. Eu sei que a minha vida não tem um fim, que a minha vida é eterna. Apesar de ter um fim terreno, ela tem uma eternidade espiritual. E nós recebemos essa garantia, essa esperança, isso quando cremos e somos batizados pelo Espírito Santo. Uma vez batizado pelo Espírito, e eu reforcei isso várias vezes, né? Uma vez batizado pelo Espírito, no momento em que cremos, passamos a ser a sua morada, porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E somos sua propriedade, temos o selo dele, fomos carimbados. Então, Efésios 2:22 confirma isso. Ou seja, a nossa tese, né, é em cima do que o texto bíblico nos diz. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nossa confiança e esperança está. Olha que diz, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, quando nós conseguimos permanecer firmes na fé, é por conta da vida do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos estar convictos dessas promessas que a palavra de Deus nos traz. Essa fala não é minha, não é da nossa igreja, não é do nosso pastor. Toda essa palavra, tudo isso que estamos falando aqui está na palavra de Deus. É uma promessa dada por Deus a nós. Devemos sempre exercitar a nossa fé, a nossa confiança naquilo que a palavra de Deus nos traz e colocar em prática na nossa vida, a fim de que o Evangelho seja conhecido e o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Então, para pensar e agir, duas questões práticas para colocarmos na nossa vida. O batismo com o Espírito Santo acontece quando cremos em Cristo Jesus, não havendo necessidade de buscar por esse batismo em outro momento. Então, espero que isso tenha ficado muito claro hoje. Segundo, se você já aceitou a Jesus como seu Salvador, você foi selado com o Espírito Santo, lhe conferindo a segurança da vida eterna.
Que Deus possa a cada dia nos dar essa segurança através do seu Santo Espírito em nossos corações. E se você ainda não tem essa convicção, se você ainda teme perder a sua salvação, se você ainda tem dúvida se você recebeu, foi batizado ou não pelo Espírito, ore a Deus e peça a Ele que te dê essa segurança. Ou procure um de nós aqui na igreja para conversar sobre isso, porque podemos te ajudar para que você possa ter essa segurança. Como lá atrás eu precisei da ajuda do meu pai para me explicar e eu entender como tudo isso funciona, talvez você esteja precisando também de uma ajuda para que você possa ter convicção da sua salvação e de que o Espírito Santo habita na sua vida. Que Deus nos abençoe.